Beta é um plano tangente aos gráficos de f de xy igual a 2 mais x ao quadrado mais y ao quadrado e g de xy é igual a menos x ao quadrado menos y ao quadrado. Mostre que a ao quadrado mais b ao quadrado igual a 1, sendo a, b e f de AB o ponto em que beta tangencia o gráfico de f. Olá, pessoal! Vamos então a mais um vídeo de cálculo 2. Esse exercício ele diz assim, que beta é o plano tangente aos gráficos de f e de g. E ele pede para mostrar que a ao quadrado mais b quadrado é 1, sendo que a, b, f de AB é o ponto em que beta tangencia o gráfico de f. Então, eu tenho, a primeira coisa que a gente tem que perceber é o que eu tenho e o que eu quero. O que eu tenho de informação é o quê? Que beta é o plano tangente ao gráfico dessas duas funções. E eu sei que a, b, f de AB é o ponto de tangência da função f. Tá? Então, vamos pensar, né? Se esse plano beta é tangente às duas funções, concorda que o plano é o mesmo, né? Então, a primeira coisa que eu posso pensar é o seguinte, que eu tenho o normal do plano beta pensando na função f, né? Quem que seria esse vetor normal? A gente viu lá que o normal é dado pelo quê? Pela derivada de f. A primeira coordenada dele é dada pela derivada de f em relação a x, mas no quê? No ponto de tangência AB, né? Porque eu estou pensando em f, ele me diz que o ponto A, B, f de AB é ponto de tangência. Eu sei que a derivada de f em relação a y no ponto AB e menos 1. Esse é o normal se eu pensar que beta é o plano que é tangente ao gráfico de f nesse ponto de tangência. Mas, por outro lado, eu também sei que beta também é plano tangente ao gráfico da g. Ele não disse qual é o ponto de tangência, pensando em g, mas eu posso supor que é um ponto x0, y0, z0. Então, o que ficaria? O n do plano beta, o normal do plano beta, pensando agora na função g, pode ser dado pelo quê? Pela derivada de f em relação a x no ponto de tangência, onde eu estou pensando agora no ponto de tangência x0, y0 e g de x0, y0. A derivada de f em relação a y no ponto x0, y0 e menos 1. Então, eu posso pensar nos normais desse jeito, tá bom? Só que acontece onde, só para lembrar, x0, y0 e o z0, que na verdade é o f de x0, y0, na verdade é g, né? É o ponto de tangência pensando na função g. Aqui também é g, desculpa. Eu estou olhando para a função g, né? Tá bom? Mas o que eu sei? O plano não é o mesmo? Esse plano é o plano que é normal, né? Que é ortogonal ao plano. Ele é um plano tangente ao gráfico dessas duas, mas é o mesmo plano. Então, eu sei o quê? Que a normal desse tem que ser um alfa da normal do outro, ou seja, uma tem que ser um múltiplo da outra. Então, eu posso pensar o quê? Que o n, beta f, tem que ser um alfa, né, um múltiplo do n de beta g, porque o plano é o mesmo, né? Então, vamos lá. Para poder substituir aqui, eu preciso fazer o quê? Eu conheço as funções. Então, eu conheço a derivada delas nesses pontos. Então, eu vou olhar quem que é a derivada de f em relação a x. Se eu derivar a função f em relação a x, lembra dessa função aqui? Essa função é 2 mais x² mais y². Então, o que eu posso fazer? Se eu estou derivando em relação a x, eu estou pensando que y é constante. Então, essa derivada vai dar o quê? Em relação a x, dá 2x. Só que eu não quero num ponto qualquer. Eu quero no ponto de tangência, que no caso da f é o ponto AB. Então, isso me dá 2a. Por outro lado, eu sei que a derivada de f em relação a y é o quê? Se eu estou derivando em relação a y, o que está acontecendo com essa função? X é constante, vai dar o quê? 2y.
só que eu quero no ponto AB. Então, isso vai dar 2A. Opa, desculpa, 2B, que é no ponto Y. Tudo bem? Então, eu tenho, por um lado, que o normal de beta, olhando para F, vai ser o quê? 2A, 2B e menos 1. Agora, eu posso encontrar a derivada de G em relação a X, que vai ser quem? Lembra quem que é a função G? Menos x quadrado menos y quadrado. Então, se eu estou derivando G em relação a x, para mim y é constante, essa derivada dá menos 2x. Só que eu não quero num ponto xy qualquer, eu quero no ponto de tangência que eu chamei de x0, y0. E a derivada de G em relação a y, se eu estou derivando em relação a y, para mim, o que é constante? É x. Então, essa derivada dá menos 2y, só que eu não quero num ponto qualquer, eu quero no ponto de tangência, que vai dar quem? Aqui vai dar menos 2x0 e aqui vai dar menos 2y0. E aí, então, eu posso pensar que a normal, vou colocar aqui, que a normal do plano beta, pensando na função g, vai ser quem? Menos 2x0, menos 2y0, menos 1. Só que esse plano beta, ele é o mesmo plano, é o plano que é tangente aos dois gráficos das funções. Então, eu sei que, como a gente já tinha falado, um tem que ser múltiplo do outro. Então, o que eu vou ter? Que 2a, 2b menos 1 tem que ser um alfa de quê? De menos 2x0, menos 2y0, menos 1. Né? Só que quando eu olho para isso, aqui é menos 1 e aqui é menos 1. Então, eu concluo que o alfa tem que valer 1. Daí, o que eu tenho, então? Que 2a tem que ser igual ao quê? Daqui eu tiro, então, que 2a tem que ser igual a menos 2x0, ou seja, o A tem que ser menos x0. Olhando para essa igualdade, eu tenho o quê? Que 2b tem que ser igual a menos 2y0, da onde eu concluo o quê? Que o b tem que ser menos y0. Tá? Por enquanto, é isso que eu tiro dessa relação. Se a gente for voltar lá para o desenho que eu tinha feito, então, o que eu cheguei à conclusão? Que concorda que eu estou pensando, uma das coisas que ele me deu é que A, B e F de AB é o quê? É um ponto do plano, porque é o ponto que é o quê? O ponto A, B, F de AB, ele falou que é o ponto em que beta é tangente, né, ou tangencia o gráfico de F. Só que, por outro lado, eu chamei também de x0, y0 e z0, que é o g de x0, y0, eu chamei isso do quê? Do ponto de tangência, olhando para a função g. Então, é um ponto que também está no plano, né? Então, o ponto x0, y0 e z0, que é o g de x0, y0, ele também é um ponto do plano. Então, o que eu posso observar? Porque o que eu estou precisando encontrar? O que eu quero é mostrar que A ao quadrado mais B ao quadrado é 1. Por enquanto, o que eu achei foi uma relação entre A e B e x0 e y0. Mas eu preciso achar que A ao quadrado mais B ao quadrado é 1. Então, eu preciso de mais alguma informação. Mas o que eu posso pensar de informação? Concorda que se eu tenho dois pontos que estão no plano, eu posso pensar nesse vetor que eu vou chamar de V. E o que eu sei desse vetor com o normal do plano? Eu sei que esses vetores, se esses dois pontos estão no plano, esse vetor é um vetor do plano. E esse é o normal, eu sei que então eles são ortogonais. Se eles são ortogonais, o que eu sei? Que o produto escalar do normal com o vetor V tem que ser 0. E aí eu vou ter mais alguma relação. Então, é isso que eu vou fazer. Então, o que eu vou olhar aqui? Quem que é o vetor V?
Então, para eu ter o vetor V, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o vetor V vai ser o quê? Eu vou fazer x0 menos A, que eu estou fazendo vetor, né, gente? Olha aqui, só rapidamente. Como que você faz as coordenadas de um vetor? Você faz esse, menos esse menos esse menos esse. Então, o que vai ficar? x0 menos A, o outro vai ser o quê? y0 menos B, e o outro vai ser o quê? G de x0, y0, menos o F de AB. Tá bom? Então, esse vetor V, na verdade, vai ser o quê? Vai ser x0 menos A, y0 menos B. Quem que é G de x0, y0? A função, se a gente vou só colocar aqui para a gente lembrar, ó, a função G de x é quem? G de xy é quem? É menos x quadrado menos y quadrado. E o f de xy é a função o quê? 2 mais x quadrado mais y quadrado. Então, g de x0, y0 vai ser o quê? Vai ser menos 2x0, opa, desculpa, vai ser o quê? Estou substituindo aqui, ó, x0, y0, vai ficar o quê? Menos x0 ao quadrado, menos y0 ao quadrado, f de AB vai ser quê? Vai ficar menos o quê? 2, menos a ao quadrado, menos b ao quadrado, só estou substituindo no ponto AB. Tá? E aí, então, essas são as coordenadas do vetor V. E o N, pessoal, eu posso olhar para qualquer normal, né? Por quê? Porque qualquer um dos normais, ele é um vetor do plano, né? Porque o vetor normal, ele pode ser qualquer um dos dois, porque é múltiplo um do outro, né? Então, o que eu vou escolher? Eu vou escolher o com AB. Por que eu vou escolher com AB? Porque, no fundo, o que eu quero? Meu objetivo é mostrar o quê? Que A ao quadrado mais B ao quadrado é 1. Então, eu quero deixar mais em função de AB possível, né? Eu quero eliminar, de certa forma, o x0 e o y0. Então, quem que vai ser o normal? Eu vou pensar no normal como sendo 2A, 2B, menos 1. E daí, então, o que vai ser o produto escalar? Eu sei que o produto escalar de V com N vai dar o quê? Vai ser 0. Por quê? Porque o vetor V é um vetor do plano, lembra? E o N é um vetor ortogonal ao plano. Então, esse produto escalar tem que ser 0. Então, nós estamos fazendo o produto escalar de V com N igual a 0. Então, o que vai ficar? Como que eu faço o produto escalar? É esse vezes esse, mais esse vezes esse, mais esse vezes esse, que vai dar o quê? Menos com menos vai ficar mais x0 ao quadrado, mais y0 ao quadrado, mais 2, mais a ao quadrado, mais b quadrado igual a 0. Mas observa que ainda eu tenho o quê? x0, y0, né? E eu só quero escrever, porque no fundo o que eu quero? Meu objetivo é mostrar que a ao quadrado mais b ao quadrado é 1. Eu quero encontrar isso aqui. Então, o que eu vou ter que fazer aqui? A gente olhou agora há pouco o quê? Que os normais, um é um alfa do outro, mas a gente chegou que o alfa é 1, e aí então a gente concluiu o quê? Que eu posso pensar que o A é menos x0 e o B é menos y0. Então, eu posso colocar no lugar de x0 o quê? Menos A. Então, vai ficar o quê? 2A que multiplica. Então, para mim, ó, x0 é menos A. Então, vai ficar menos A, menos 2A. Mais o quê? 2B que multiplica o quê? Então, o que é o y0? Olha lá, o y0 é menos B. Então, menos B dá o quê? Menos 2B. Mais, o que é x0? Olha lá, x0 é menos A. Então, vai ficar menos A ao quadrado, que é A ao quadrado. O y0 é o quê? É menos B. Então, menos B ao quadrado, que é B ao quadrado,
mais 2 mais a ao quadrado mais b ao quadrado igual a zero. Então, eu deixei todo mundo em função de a e b, que é o que me interessa. Isso aqui vai dar o quê? Menos 4 ao quadrado, menos 4b quadrado, a ao quadrado mais a ao quadrado mais 2 ao quadrado, né? Estou olhando para isso. B quadrado mais b quadrado, 2b ao quadrado, mais 2 igual a zero. Menos 4a mais 2, isso aqui dá o quê? Menos 2a ao quadrado, menos 2b ao quadrado, que é menos 4b mais 2, b quadrado, mais 2 igual a zero, então eu posso pôr isso menos 2. E aí, então, o que eu vou ter? Divide todo mundo por menos 2, vai ter o quê? Que a ao quadrado mais b quadrado é 1. Ou seja, com isso, o que a gente concluiu? Que a ao quadrado mais b quadrado é 1. Então, a gente provou que, sabendo que o beta era um plano que é tangente ao gráfico de f e g, e que a BF de AB era o ponto de tangência, né, da função f, usando essa ideia, a gente mostrou que a ao quadrado mais b quadrado era 1, que é o que eu queria demonstrar. E com isso, então, a gente terminou o exercício. Obrigada, até a próxima.